Nós vamos abrir então, meus irmãos, a palavra de Deus no livro de Gênesis. Nós vamos agora analisar o capítulo de número 45. Nós vamos ler a princípio até o verso de número 3. Gênesis 45, de 1 a 3. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Que Deus aplique sua palavra ao nosso coração. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, tem misericórdia, ser gracioso para conosco, Senhor, e nos abençoe na pregação da Tua santa e bendita palavra. Nós somos tão fracos, Teu servo se encontra enfermo, gripado. Portanto, ó Deus, dependo mais ainda da Tua graça e misericórdia, Senhor, para a ministração da Tua palavra. Mas, Senhor, aqui está o Teu povo. Essa é uma hora preciosa, tão maravilhosa, Senhor, na nossa vida, na nossa experiência, dia do Senhor. Há carências, necessidades, corações que precisam de ouvir a Tua voz, a palavra, Senhor. Ah, Senhor, é urgente que Tu nos abençoes. Tem misericórdia. Perdoa os nossos pecados. De fato, não merecemos, de forma alguma, estar aqui, prestar culto ao Senhor. Somos indignos. Também dignos de receber de Ti uma bênção pela pregação da palavra, uma visitação poderosa do Teu Espírito, a iluminação do Teu Espírito. Não merecemos nada disso. Mas ser gracioso para conosco, Senhor. E perdoa os nossos pecados pelo sangue precioso do Senhor Jesus. E habilita-nos por Tua graça a recebermos a Tua palavra, Senhor. Glorifica o Teu nome, glorifica Jesus Cristo, Teu Filho bendito, nosso Salvador. Em nome dEle, para a glória dEle. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós estamos chegando num momento, numa hora muito especial, que é a revelação que José faz de si mesmo aos seus irmãos. Era necessário que esta revelação fosse demorada, e já tivemos a oportunidade de ver isto, para o amadurecimento do arrependimento necessário na vida deles. José se mostrou áspero, rude, exigente. Ele os testou de todas as formas, mas no seu coração estava a ternura de um irmão
que os amava profundamente, apesar daquilo que fizeram. A esta altura, José já havia compreendido perfeitamente o plano de Deus, soberano, sua extraordinária providência em fazer estas coisas. Ele já não guardava qualquer mágoa no seu coração ou ressentimento pelos seus irmãos. Ele havia compreendido que Deus mesmo fizera isto. Mas era necessário que eles passassem por esta prova e se revelassem arrependidos. E nós vimos ao longo desta exposição que estamos fazendo, como tudo isso aponta para esse plano glorioso de Deus em salvar a sua igreja na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que José, na verdade, é um tipo de Cristo, que foi enviado por Deus na sua providência de amor, na plenitude dos tempos, para salvar o seu povo. E então vimos que o próprio Senhor Jesus, no ministério glorioso de salvação, como foi dado a Ele, sendo Ele sumo sacerdote das nossas almas, age da mesma forma, aguardando que o Espírito de Deus opere um arrependimento no coração de nós todos, uma vez que pecamos contra Deus, que ofendemos a sua santidade, que nos rebelamos contra Ele. O nosso pecado com relação a Deus é muito maior do que o pecado daqueles irmãos de José com relação a José. Mas agora chegou o momento em que, não suportando mais, não aguentando mais, José se revela a seus irmãos. Evidentemente que Deus está aqui querendo falar ao seu povo desta providência amorosa dele em ter enviado José para salvar o povo de uma fome que haveria de vir, tão terrível, e que estava agora se concretizando. E os irmãos representavam ao povo de Israel, e José, o Salvador. Mas isto aponta para Cristo. Nós não temos como estudar esta história e meditar nisto sem deixarmos de mencionar Cristo, que Deus está mostrando ao seu povo que, assim como providenciou a salvação de uma experiência dramática, terrena, de fome para aquela família de Jacó, que era a igreja do Velho Testamento, Deus tem um plano maior para salvar os seus eleitos, a sua igreja, o seu povo, por um José que Ele providenciou desde a eternidade, seu Filho bendito, que Ele enviou adiante para sofrer muito mais do que José sofreu em favor do seu povo, pela salvação deles. E agora que José está para se revelar, nós vemos que a história é recheada de uma emotividade muito grande, exatamente para que nós possamos considerar o que significa quando Cristo se revela ao seu povo. Quando Cristo se revela,
ao seu povo. E este é o assunto exato deste momento. A primeira coisa que José faz é mandar retirarem-se todos aqueles que eram egípcios e serviam e que não tinham nada a ver com aquele momento muito especial. Por aí nós já percebemos que esta revelação de Cristo à sua igreja é algo absolutamente particular, direcionado especificamente para os seus eleitos, para a sua igreja. Então a revelação de Jesus Cristo não é para todos, mas para a sua igreja, para os eleitos. Nós pregamos o Evangelho para todos, mas Cristo só se revela aos seus eleitos. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A ordem é pregar o Evangelho a toda criatura. E é isso que fazemos. Mas nós sabemos que nem todos têm a revelação de Jesus Cristo. Muitos são retirados da sala. E só aqueles a quem o Senhor quer é que Cristo é revelado. Assim também aqui temos pregado o Evangelho, mas nem todos recebem a revelação do Senhor Jesus Cristo. Isto é doloroso. No entanto, faz parte da economia soberana de Deus, que salva quem quer. A salvação pertence ao Senhor. É verdade que alguns demoram um pouquinho mais para receber essa revelação, outros menos. Isso na economia soberana de Deus, nós não sabemos porquê, mas a verdade é essa. Os seus eleitos receberão no tempo oportuno de Deus esta revelação extraordinária de Deus. Então saíram aqueles egípcios. Na circunstância direta, imediata, vamos chamar assim, José tem, claro, o cuidado de mandar esses egípcios saírem, porque também haveria de se revelar, e ao se revelar ele teria que tratar do assunto sério, gravíssimo do pecado deles. Ele teria que dizer assim: vocês me venderam, fizeram aquilo, mas não se preocupe, Deus estava atrás daquilo, na sua providência. Que nós vamos estudar isso e ver. Então foi prudente que ele também tirasse os egípcios, para que eles não partilhassem e ele então não expusesse seus irmãos, né, que cometeram essa falta tão grave diante dos egípcios. Era algo que ele queria tratar em particular, em segredo com eles. Isso também denota a preocupação amorosa, o cuidado prestimoso de José em não expor os seus irmãos diante da situação gravíssima do pecado que haviam cometido. Mas eu queria ressaltar de fato esta particularidade, a eleição, e como Deus revela Jesus Cristo aos seus. A segunda coisa é que José, ao se revelar, menciona seu nome. Ele chora e diz: eu sou José. Veja o verso de número 3. E disse aos seus irmãos: eu sou José. Eu quero parar aqui no nome dele. Eu sou José. Ora,
Você sabe que ele era conhecido entre os egípcios e certamente também para os seus irmãos com o nome que Faraó havia lhe dado: Zafanate-Paneia. Zafanate-Paneia. Você deve se lembrar que ele também lhes falava por intérprete. E assim era uma comunicação indireta. Ele não usava a língua de Canaã dos hebreus. E então eles, para todos os efeitos, ali estava Zafanate-Paneia, e que nem entendia a língua deles, quando na verdade não era assim. Mas naquele momento em que o véu cai, em que se descortina agora aquele que era para eles Salvador, o irmão, ele diz: eu sou José. Eu sou José. Ele não só diz o seu nome, mas diz, fala na língua do coração, da sua terra, da sua família, do seu amor. Oh, meus irmãos, o nome de José certamente era muito duro de ser lembrado por estes irmãos, pela consciência que lhes feria de culpa, pelo pecado tão sério, tão medonho que haviam feito contra ele. Certamente noites adentro foram atormentados por este nome, da lembrança de toda aquela ofensa. Aliado a este nome, os gritos e os gemidos de socorro, implorando que José fazia dentro daquela cova. Mas agora ele disse: eu sou José. E lágrimas. Ele diz o seu nome: não sou Zafanate-Paneia, eu sou José. Ah, meus irmãos, o nome doce do nosso amado Salvador é Jesus. E é tão importante que ele se revele neste nome tão maravilhoso. Você deve se lembrar o significado do nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando José estava em dúvida, José casado com Maria, que estava em dúvida se devia esposá-la ou não, e que o Senhor lhe falou num sonho: você tem que desposar Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, que há de nascer um ente santo. E você vai dar o nome a esta criança de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E então, meus irmãos, quando Jesus se revela a pecadores miseráveis como nós, inimigos seus, com graça e amor e misericórdia, ele diz: eu sou Jesus, o Salvador, o que salva o seu povo dos seus pecados. Que maravilha quando o Senhor Deus nos revela com graça e amor sua misericórdia na pessoa de Jesus, no seu nome. Tão gracioso e belo, tão doce é o nome de Jesus. Dói o nosso coração quando vemos que o nome do Senhor Jesus tem sido barateado.
Eu não gosto desses plásticos que se coloca nos carros. Jesus para cá, Jesus para lá, mesmo que tenha a intenção de evangelizar ou dar testemunho. A Bíblia diz para não tomarmos o nome do Senhor Deus em vão. Isso significa que nós devemos tomar muito cuidado. Este nome é santo. Este é o nome maravilhoso do Senhor. Nós vemos colocado em plásticos, atrás falando de Jesus, na frente fitas do Senhor do Bonfim e todo tipo de miséria. Plástico de Jesus e as pessoas em verdadeiros bacanais dentro dos seus próprios carros. Hoje todo mundo usa o nome de Jesus para colocar nos carros. Eles fazem isto como um amuleto para ver se protege, para não bater o carro e coisa parecida. Não devemos aceitar isto. Este é um nome santo, divino, glorioso, o nome do nosso amado Salvador, que devemos guardar como preciosidade no nosso coração. Eu sou Jesus. Meus irmãos, quando Deus se revela com o seu nome precioso a um pecador, já é na disposição de salvar e de perdoar. Então, se você ouvir, pela graça de Deus, por instrumentalidade do Espírito Santo, falando ao seu coração, descortinando a pessoa do Salvador para você, abrindo seus olhos para que você possa vê-lo não na sua figura, porque jamais você poderia vê-lo agora nesta condição. É glorioso demais. Certamente você nem suportaria, cairia como morto, como João. Mas quando o Espírito Santo nos revela a pessoa do Salvador no seu nome santo, você poderá sim ter a revelação graciosa e amorosa de Deus, lendo as Escrituras. Deus descortina os seus olhos, abre os seus ouvidos, e você vai ouvi-lo dizer: eu sou Jesus, eu sou o teu Salvador, eu te amo, eu vim para te salvar, Deus me mandou na sua providência amorosa, eu levei seus pecados, eu derramei meu sangue, é isto que significa meu nome, Jesus, porque eu salvo o meu povo dos seus pecados. Então, quando Deus abre o coração, abre os olhos e faz com que você ouça esta expressão tão preciosa dos lábios do Salvador, o seu bom pastor: eu sou Jesus. Então pense, a nossa condição, ela se compara com a condição daqueles irmãos de José. Pecamos, fomos cruéis, rebelamos-nos contra Deus, viramos-lhes as costas, somos ingratos, mundanos, soberbos, desprezamos a Deus. Certamente somos tomados de convicção de pecados e de que Deus é um Deus justo e santo, que se ira todos os dias e que, portanto, merecemos toda a condenação e juízo de Deus. Aqueles irmãos estavam nesta condição. Eles estavam calados porque não tinham do que se justificar. O corpo achado
boca do saco, era na verdade uma denúncia clara, irrefutável, e eles não tinham o que dizer, e até reconheceram que Deus achou iniquidade deles, e que mereciam a morte, a condenação, e portanto era isso que estavam esperando, quando de repente, ao invés de espada, ao invés de morte, ao invés da forca, ao invés do banimento, eles veem aquele que poderia ser o seu algoz e justo juiz se desmanchar em lágrimas e dizer: eu sou José, eu sou José. Assim também, querido, você merece toda a condenação. Você tem que ficar calado, boca fechada. Você é um pecador vil e miserável. Mas ao invés dele se manifestar como um justo juiz, agora, nesse tempo, ele se manifesta amoroso e diz para você: eu sou Jesus, perdoador, especialista em perdoar. Eu amo perdoar. Eu fui enviado para perdoar, exatamente para salvar vocês. Eu sou Jesus. Nós sabemos a experiência que o apóstolo Paulo teve. Nós poderíamos tomar esta experiência para nós. O apóstolo Paulo foi perseguidor da igreja. É por isso que ele diz, na sua experiência: fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Porque ele perseguiu a igreja. Ele perseguiu. Ele diz: eu fui blasfemo da minha ignorância. Eu sou o principal. Mas veja, ele conta a sua experiência em Atos, do capítulo 9. Quando, lá no caminho de Damasco, ele, com toda a fúria, se dirigia para lá, com ódio no seu coração, para perseguir a igreja. Verso 3 diz: seguindo ele estrada fora, Atos 9, 3, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Oh, que santa revelação, que graciosa revelação de amor a um pecador vil e miserável, que se considerava o pior de todos. Deus cercou seu caminho e se revelou a ele com graça, com as mesmas palavras: eu sou Jesus. Ah, que o Senhor, nesta manhã graciosa e de misericórdia, pudesse agora mesmo cercar o seu caminho e dizer com graça e amor ao seu coração: eu sou Jesus. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Pare agora de lutar contra Deus. Pare em nome do Senhor. Pare. Ouça a voz do seu amado Salvador, que se revela com graça, dizendo: eu sou Jesus. Oh, que momento glorioso! Eles ficaram atônitos, estupefactos, paralisados, arrasados, sem ação,
foram tomados por esta santa, gloriosa, bendita, adorável surpresa de salvação, de graça e de amor. Se o Espírito Santo fizesse isto com você agora, fizesse esta revelação tão gloriosa, oh, que você não esteja entre os que foram colocados para fora da sala, mas antes seja um daqueles que há de ter esta bênção, este privilégio de receber esta revelação de amor. Eu sou Jesus. Nome carregado de poder, adquiridos pelo sofrimento e pela dor. Não é um nome qualquer. É um nome que traz em si uma carga de amor, de sacrifício, de dor, de gemidos, de sangue. É um nome embebido em sangue e que tem graça para salvar. Ele nos fala de justiça meritória, mérito dele. Ele obedeceu perfeitamente à lei, pagou o débito das nossas transgressões. Por isso, o nome de Jesus também significa Senhor, justiça nossa. Isso está lá em Jeremias capítulo 23, versículo 6. Senhor, justiça nossa. Este é o seu nome também. Que bênção você tomar posse deste nome precioso que o Senhor, pela sua graça, revela a você. E além de Salvador, Ele é sua justiça. A Bíblia diz que pela obediência de um só, muitos foram feitos justos. Que coisa maravilhosa é ter Cristo como Salvador e justiça. Quando Ele se revela e apresenta o seu doce nome, Ele o faz com a intenção de ser Salvador e de salvar por sua graça. Como eu gostaria, de todo o meu coração, como servo e ministro de Deus, pregador do seu santo evangelho, que o Espírito Santo nesta exposição apertasse o seu coração, apertasse, de tal modo que você tivesse hoje esta revelação santa e gloriosa. Não fosse protelado isso, fosse agora mesmo, lá no íntimo do seu coração, você ouvisse a voz deste José bendito, Salvador do seu povo, não com ira, não com indignação, mas com muito amor. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus, aquele que veio para salvar seu povo dos seus pecados, para salvar você. Nós vamos, na próxima oportunidade, meditar no que ele diz depois. Vosso irmão. O que significa? As implicações tão profundas. Esta identificação tão estreita e maravilhosa. Não só eu sou Jesus, Salvador. Eu sou vosso irmão. O que significa?
que quer dizer isto? Jesus, nosso irmão. Ai, maravilhoso, que Deus possa nos abençoar ricamente. E todas essas bênçãos sejam recebidas e aplicadas pelo Espírito Santo no seu coração. E produz os seus efeitos gloriosos, transformadores, benditos. Fazem com que você seja ligado a Cristo. A partir deste momento, meus irmãos, não há mais distância entre José e seus irmãos. Não. Você vai ver que ele diz: cheguem para cá. E a partir daí é estreita a amizade, o amor, a comunhão. Ele beijou o pescoço deles. Ele os abraçou ternamente. E é assim que o Senhor faz. Oh, que coisa maravilhosa. Eu espero que, de fato, seja esta a sua experiência com Cristo. Que Deus os abençoe. Amém.